Nós estamos aqui no módulo de Pentecostes e como na última aula nós falamos, vamos dar continuidade às festas para entender como Deus é um Deus didático, né? Ele sabe da limitação da nossa mente, então ele nos cerca de todo tipo de informação e ele já estava cercando para que a gente entendesse Jesus com profundidade. E nós chegamos na festa tão esperada por Deus. Por quem que essa festa estava sendo esperada? O povo não sabia muito bem, mas Deus estava esperando. Desde Êxodo 5, ali ele disse: eu quero que o povo saia para me celebrar uma festa no deserto. Por que essa ansiedade para essa festa no deserto? Porque ele desceria, ele viria e se manifestaria não mais para uma única pessoa. Ele se manifestaria e todos veriam, todos, melhor dizendo, sentiriam a sua presença. Esse era o momento em Êxodo capítulo 19. Abre sua Bíblia porque esse é um capítulo tremendo, fantástico em Êxodo 19. Está escrito no versículo 1, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Então nós temos aqui 3 meses depois que eles saíram, é a festa de Pentecostes, de Páscoa a Pentecostes, 50 dias, e esse é o intervalo da caminhada deles do Egito até o Monte Sinai. O que aconteceu nesse Monte Sinai antes dessa chegada como nação? Uma pessoa teve a revelação de Deus neste monte. Lembra o Monte Horebe? É o mesmo monte, o Monte Sinai. E Moisés, ele viu o Senhor no meio da sarça, ele teve aquele encontro com a presença de Deus no meio da sarça. Agora o povo estava chegando, chegou no Monte Sinai e Deus faz um convite para eles. Eu quero que todo mundo suba, mas vocês vão ter 3 dias para se prepararem. Se preparem, porque no terceiro dia eu venho. O céu baixou, o seu trono baixou. No terceiro dia o seu trono viria. E o povo se preparou durante 3 dias. E aqui está escrito o propósito dele. Ele anunciou ali na festa de Pentecostes qual seria o seu propósito. Veja no versículo 4. Tende visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águas, como vos cheguei a mim. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E ele falou o seu propósito. Olha, eu tirei vocês do Egito, porque vocês são especiais, porque vocês são minha propriedade particular. E não é só isso, vocês são muito especiais. Vocês são, não é um sacerdote, vocês são uma nação de sacerdotes. Esse é o meu objetivo com vocês daqui para frente. Eu vou revelar o plano tremendo que não passa pela mente, vocês nunca pensaram, nunca imaginaram. Mas quando você vem aqui no seu PowerPoint, eu quero que você atente bem agora para essa tabela. Olha o paralelo, nós estamos falando de Pentecostes. Essa é a festa de Pentecostes. Olha o que aconteceu em Êxodo 19, olha o que vai acontecer em Atos capítulo 2 e também o profeta Jonas. São 3 paralelos chegando até Jesus. Você está vendo aí na sua tabela? Êxodo 19, Atos 2, Jonas, Jesus. Quanto tempo Deus fala para eles se prepararem? No versículo 11, Êxodo 19, 11, no versículo, vou começar no 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-os, hoje e amanhã, lavem eles suas vestes e estejam prontos, porque ao terceiro dia, porque no terceiro dia, o Senhor à vista de todo o povo descerá sobre o Monte Sinai. Ele está falando, depois de 3 dias, eu me revelarei. Atos, capítulo 2. Eles, na hora terceira, Deus veio, o Espírito Santo veio. Na hora terceira, 9 horas da manhã. Em Jonas, o Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias. Jesus ficou por 3 dias, né, nas profundezas da terra. Então nós vemos um paralelo, todo um paralelo, e nós vemos que 3 dias sempre anuncia ressurreição. No caso de Jonas, a libertação, ele saiu da barriga do peixe, ele ressuscitou, porque ele estaria morto se continuasse na barriga do peixe. Jesus no terceiro dia ressuscitou, o povo no terceiro dia recebeu o Espírito, a visitação de Deus, recebeu a glória de Deus no meio do nada, no meio do deserto. Em Atos capítulo 2, na hora terceira, o povo recebe ali os 120 no cenáculo, primeiro recebem do Espírito Santo de Deus, vida de Deus, zoe, ruar de Deus, né? Em Êxodo 19, depois que Deus aparece, para continuarmos o nosso paralelo, nós já vamos voltar um pouquinho, mas depois que Deus aparece, e Moisés fica ali por 40 dias, ele vai ficar por 40 dias no Monte Sinai, recebendo revelações de Deus. Depois de 40 dias, quando ele desce, o povo se corrompeu, o povo adorou ao bezerro, fez um bezerro de ouro e adorou ao bezerro de ouro. Então, veja que interessante aqui, Deus manda que Moisés mate, que todos esses que se corromperam, que eles sejam mortos. Moisés e os levitas fizeram isso, mas aqui então nós temos um registro, 3.000 mortos, 3.000 mortos depois de 40 dias, que Moisés sobe e tem a revelação de Deus, recebe as tábuas ali no Monte Sinai. Mas em Atos capítulo 2, nós temos o registro de 3.000 vidas que se converteram. Olha o que aconteceu depois da morte, antes de Jesus, a lei, morte, e a graça com Jesus trouxe vida. Com Jonas, depois que Jonas saiu do ventre do grande peixe, o que está escrito? Que a cidade recebeu avivamento, a cidade viveu, aquela cidade que seria condenada, se não tivesse se arrependido, ela viveu. E Jesus, depois de 3 dias, ele traz o resgate, ele nos resgata da maldição para a bênção, da morte para a vida. Esse é o grande paralelo. E nós temos também manifestações na terra nesses 4 momentos. Veja aqui, voltando ao seu quadro, em Êxodo 19, quando Deus se manifesta, a terra é abalada e tem um terremoto. Atos capítulo 2, a mesma coisa. Ele tem um terremoto no momento. A terra treme. Uma manifestação na terra de Jonas, o peixe vomita. E Jesus, quando ele ressuscita, ali, quando ele entrega o seu espírito, e também quando ele ressuscita, por 2 vezes nós encontramos o terremoto. Mas encontramos, ainda aqui no seu quadro, você vai encontrar paralelos de Êxodo 19 com Pentecostes. Pentecostes, Êxodo 19, 50 dias depois da Páscoa no Egito. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Em Pentecostes, nós recebe o mandamento, a entrega da lei, a entrega das tábuas da lei para Moisés. E já em Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós temos a palavra de Deus viva em nosso coração, não mais coração de pedra, mas coração de carne. Nós temos em Pentecostes, em Êxodo 19, tábuas escritas pelo dedo de Deus. E já com a vinda do Espírito Santo, a lei é escrita no nosso coração. Em Pentecostes, o Senhor desce em fogo no Monte Sinai. E em Pentecostes, em Atos 2, labareda de fogo está presente na cabeça de cada uma daquelas 120 vidas. E como nós já vimos, 3.000 morreram ao pé do Monte Sinai e 3.000 reviveram no dia de Pentecostes. Tudo isso para a gente ver que é uma passagem rica, Êxodo capítulo 19. E aqui foi uma manifestação visível e audível.
o povo viu relâmpagos, eles viram uma grande luminosidade, Deus desce, porque ele está dizendo, eu não desisti. Aqui em Êxodo 19 ele está dizendo, eu não desisti do meu plano original. Meu plano original era andar com o povo de Deus. Por isso eu desço aqui para manifestar a minha presença, mas para dizer para vocês que eu vou andar com vocês no meio do deserto. Aquilo que eu fazia com Adão na viração do dia, todos os dias, eu vou agora não só visitar vocês, vocês vão ter que construir um tabernáculo, porque eu quero mostrar outra parte do meu propósito. Meu propósito não é visitação, meu propósito é morar com o homem, é fazer moradia no homem. Por isso vocês vão fazer um tabernáculo, porque eu vou caminhar no meio do povo. Eu vou caminhar durante todo o tempo no deserto com vocês. E assim ele vai revelando pouco a pouco o seu propósito e resgatando o plano original. Aquilo que foi perdido no Éden não seria perdido, seria resgatado através de Jesus. E Deus mostrou o tempo todo como seria esse resgate, só através da cruz do Calvário. E em Êxodo 19, versículo 20, ainda para fechar essa parte de Êxodo 19, versículo 20. Descendo o Senhor para o cume do Monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Aqui nós vemos um movimento. Deus desce, mas Deus fala para Moisés, sobe. Então, esse movimento de encontro com Deus é o que acontece. Deus vem para se encontrar conosco, mas nós também temos que subir, sair da nossa comodidade e subirmos até um novo patamar, que é um de mais intimidade, de mais busca, de mais adoração. Então, aqui em Êxodo 19, Moisés sobe, responde ao chamado, e quando você responde ao chamado, sempre algo muito grande acontece. E Moisés, ele fica 40 dias agora, na presença de Deus. 40 dias de jejum, 40 dias de presença absoluta. Ninguém pode fazer o jejum que Moisés, que Elias e que Jesus fizeram. Nós só temos registro de 3 jejuns absolutos de 40 dias, porque é sobrenatural. Ninguém aguenta se não houver um sobrenatural de Deus. Ainda mais no caso de Elias, que ele comeu o pão e andou na força do pão. E ele desgastou. Então, usando a lógica, não teria como. Ele desgastou aquilo que ele gastou, aquilo que ele comeu. Então, como que ele aguentou esse jejum absoluto? Jejum de comida e de água não dá. Né? Isso não é, um corpo não aguenta se não for de uma forma sobrenatural. Então, é bom a gente deixar esse registro. Só Moisés, Elias e Jesus que fizeram jejum de 40 dias, jejum absoluto. Moisés, ele estava diante da glória. Ele estava diante do Senhor durante 40 dias seguidos. Ali ele recebeu as tábuas da lei. Mas não foi só as tábuas da lei. Ali ele recebeu orientação para tudo. Ele recebeu orientação de como o povo deveria, a formação do povo, aí estratégias bélicas. Ele recebeu informação de leis que envolviam também organização social, organização de higiene, de alimentação, que era necessário também. Nós vamos chegar ali, quando ele recebe uma orientação, tinha uma lógica, o porquê o não de Deus sempre tem uma lógica, sempre é para nosso benefício. E Moisés, ele recebeu todo tipo de orientação. E uma orientação que Moisés recebeu em muitos detalhes foi o tabernáculo. Com certeza, Moisés, nesses 40 dias, ele teve uma revelação, uma visitação do céu intensa, e ele viu o tabernáculo do céu, e por isso ele tinha uma imagem, uma imagem muito nítida, ele tinha uma planta de como realizar com detalhes o tabernáculo para abrigar a presença de Deus. É claro que Deus usou todo o feedback, tudo que Moisés ele recebeu no Egito. Moisés, ele conviveu com arquitetura no Egito. Moisés, ele viveu com matemática no Egito. Ele conviveu com todo tipo de ciência. É o que está registrado em Atos capítulo 7. Que Moisés, eu acho interessante a gente abrir para ler. Não só citar, abre Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, está escrito, quando fala de Moisés, diz o seguinte sobre ele, no versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Aqui deixa muito claro que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Por isso, para Deus, ele sempre, tudo na nossa vida tem um porquê, e ele foi criado no palácio porque ele teria uma mente. Os escravos, eles não tinham a mente habilitada para receber tanta informação. E Moisés, ele podia receber informação bélica, informação arquitetônica, ele podia receber todo esse tipo de informação, porque ele foi educado em toda a ciência do Egito, e Deus usou isso em benefício da nação. Então, Moisés, ele, indo para Êxodo 20, nós já falamos, eu gostaria que você visse agora no teu quadro, o que os 10 mandamentos, o que ele abrange os 10 mandamentos? A unicidade de Deus, a espiritualidade de Deus, a santidade de Deus, fala da santidade de Deus, fala da soberania de Deus, do respeito aos representantes de Deus, no caso, honra teu pai e tua mãe, a vida humana, o valor da vida humana nos 10 mandamentos, não matarás. A família, fala da família, o que Deus não quer, que é a destruição familiar, falando nos 10 mandamentos, não adulterarás. O respeito ao meu semelhante, ao meu próximo, não furtarás. A justiça, não dirás falso testemunho. E o controle dos desejos, que é não cobiçarás. Os 10 mandamentos abrangem tudo isso. E chegando em Êxodo 23, é interessante você abrir a sua Bíblia. E em Êxodo 23, no versículo 10, se você reparar, a partir do 14, para ser mais exata, você vendo ainda no teu quadro, as 3 festas que nós falamos tanto até aqui. Primeira festa, celebrada no Egito, Páscoa. E Deus fala sobre essas festas aqui, dizendo no versículo 14, falando, 3 vezes no ano me celebrareis festas. E aí ele vai falar sobre as 3 festas. A primeira delas, Páscoa. A segunda delas, ele já tinha, a segunda, nós acabamos de ver em Êxodo 19. A primeira em Êxodo 14, Êxodo 12, 13, que é Páscoa. Êxodo 19, Pentecoste. E agora ele anuncia a terceira festa, a festa dos tabernáculos, que também fala porque a festa dos tabernáculos é a festa da colheita. É uma festa que eles ainda não iam viver durante o deserto. Era para quando eles chegassem na Terra Prometida. Então, uma festa no Egito, uma festa no deserto e uma festa quando entrassem na Terra Prometida. Porque não tinha como entregar a colheita estando no deserto. Então, uma festa que falava de um futuro que Deus queria que fosse próximo, porque Deus queria que eles chegassem logo na Terra Prometida, mas que não vai ser tão próximo assim, vão ficar 40 anos no deserto. Mas Deus já anunciou, quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês vão celebrar a festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos, ainda falando de Jesus, ela já apontava para Jesus por 2 motivos. Motivo número 1, porque é a festa da colheita, a festa do fruto, que fala de vidas que porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou,
apresentou, e agora as vidas salvas, o grande fruto, o melhor fruto para Deus, né? A colheita de vidas. Agora, a festa dos tabernáculos também fala de Jesus, porque Jesus, ele nasceu durante a festa dos tabernáculos. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver entrando na Terra Prometida, nós vamos falar sobre Jesus ter nascido na festa dos tabernáculos. Mas o importante é ficar registrado aqui para você. Quando nós chegamos em Êxodo 24, nós chegamos a um momento sublime, em um encontro que sempre foi e sempre será o propósito de Deus. A reconciliação que só Jesus traria. Reconciliação entre céu e terra. E agora, quando você viu Deus chamando Moisés em Êxodo 19, sobe até aqui, e ele fica 40 dias, nesse processo de subida, Deus chama, antes de Moisés permanecer os 40 dias, Deus chama, não só Moisés, mas chama até parte do monte, ele chama líderes, anciãos. E aqui em Êxodo, chegamos em Êxodo 24, Deus chama aqui, no versículo 1, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Eu queria que você prestasse atenção nesse número 70. Deus vai começar a usar muito o número 70 para falar de liderança. Como eu falei em aulas anteriores, a numerologia é algo que as trevas pegou para imitar um Deus que é didático e gosta de ensinar através também de números, mas não com esse sentido. A numerologia, os números guiam a sua vida, não. Quando Deus fala de números, é simplesmente para nos ensinar. E quando ele pega o número 70 para falar de liderança, ele começa aqui com Moisés, ele já começou mostrando, quando o povo para à beira de 70 palmeiras, já mostrando o número 70 para falar de líderes. Mas aqui ele é mais claro. Ele chamou Moisés, Nadab, Abiú e 70. Ele fala muito claro, 70 líderes. Nós vamos encontrar esse número usado, 70, também por Jesus. Quando Jesus, em Lucas capítulo 10, ele chama 70 e manda de 2 em 2 eles andarem pelas aldeias e declararem shalom em cada casa. Então, Deus usa muitas vezes o número 70 para falar de liderança. Aqui ele chama Moisés, Nadab e Abiú para mais um encontro com a sua glória. Ele chamou o povo teve medo da sua presença, não se preparou da forma como tinham que ter se preparado. Agora ele faz uma segunda chamada. Moisés, você vai ficar 40 dias aqui comigo, mas eu quero que Nadab, Abiú e 70 líderes tenham uma experiência e eu vou descer de novo. Então, em Êxodo 19, ele desce e tem um encontro com Moisés. Agora ele fala, eu quero ter um encontro com uma liderança. Esses líderes sobem. E antes de subir, Moisés chama o povo, Moisés toma metade, eu vou ler aqui no versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício pacífico de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, e outra metade, e espargiu sobre o altar, tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e os aspergiu sobre o povo e disse, eis que o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. Agora a gente entende o porquê que Deus estava com tanta ansiedade e que disse em Êxodo 15, ansiedade no bom sentido, né? Como Deus queria tanto que o povo fosse celebrar uma festa no deserto, quando ele anunciou lá em Êxodo capítulo 5 e mandou que Moisés falasse para Faraó, porque tudo aconteceu aqui no Monte Sinai. Nós vimos que o trono de Deus desceu à vista de todo o povo e eles viram raios, eles ouviram o clangor de trombetas, eles viram a glória de Deus, viram as nuvens. Quem viu mesmo a glória de Deus foi Moisés. O povo não estava preparado para subir no terceiro dia. Agora nós vemos que Deus faz uma segunda chamada. Agora ele chama líderes para subirem um pouco mais. E eles sobem, esses líderes, 70 líderes, Nadab, Abiú, Moisés, mais 70 líderes sobem. E quando eles sobem, mas antes de subir, Moisés faz um ato. Nós acabamos de ler. Moisés lembra da aliança de sangue que falamos tanto enquanto estávamos em Gênesis. Agora, aliança, mais uma vez, a aliança de sangue. Moisés, que agora entende tanto da aliança de sangue, ele pede aos jovens que sacrifiquem e então ele põe o sangue em várias bacias, derrama e aspergindo o sangue sobre tudo aquilo que ele escreveu, aspergindo o sangue sobre o povo. Nesse momento, o povo está debaixo de um temor e diz que vai fazer tudo aquilo que a palavra de Deus manda, né? Mas depois a gente vê que eles foram no impulso, mas eles não vão cumprir aquilo que eles prometeram. Mas depois dessa cerimônia de aliança, porque Moisés ele levanta um altar, ele também ele tem uma aspersão do sangue do sangue ali de animal sobre o altar, mas o ápice desse momento é quando a liderança sobe e Deus desce. Lembra aquele movimento? Quando eu vou em direção a Deus, Deus vem na minha direção e há um encontro entre céu e terra. E quando a liderança subiu, aqui está escrito no versículo 9, subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 dos anciãos e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Eu vou te dar tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Aqui tem uma passagem que gera algumas dúvidas se você parar para ler bem direitinho. O versículo 10 é incrível. Primeiro que, lembra os passos da aliança? Derramamento de sangue, a refeição. Aqui Deus está entrando em aliança com uma liderança. Uma liderança que vai passar por todo o deserto, 40 anos de deserto. Deus, então, tem o derramamento de sangue, Deus desce e ali há uma refeição de aliança entre Deus e entre Jesus, né? Uma manifestação de Jesus e esses 70 líderes, né? Mais Moisés, Nadab e Abiú. Mas você reparou que está escrito aqui que eles viram Deus. E aqui está escrito que Deus não estendeu a mão sobre eles. Sabe por quê? Porque eles aqui estavam na dispensação antecipada do sangue de Jesus. Ali quem desceu para comer com eles foi aquele que seria o Cordeiro de Deus e que derramaria o sangue, Jesus. Jesus desceu para que eles vivessem antecipadamente uma aliança que viria tanto tempo depois, uma aliança nova, como ele anunciaria para os seus discípulos, onde o seu sangue seria derramado e o homem poderia ir além do véu, poderia estar diante do trono da graça de Deus e não morrer porque seria justificado pelo sangue. Então essa liderança viveu antecipadamente um momento
derramamento da graça de Deus. Eles estavam mortos em Cristo, digamos assim, antecipadamente. Eles foram cobertos antecipadamente pelo sangue de Jesus, aquele sangue de animais que representava o sangue de Jesus. E por isso o véu rasgou naquele momento. Eles foram além do véu, eles foram diante do trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Essa liderança precisava demais dessa experiência para poder atravessar, levar um povo, porque Deus na sua soberania sabia que o povo não chegaria em 11 dias, porque daria para chegar em 11 dias, mas o povo demoraria, por causa da incredulidade, 40 anos no deserto. E precisaria de uma liderança debaixo de um impacto da glória. Eles tiveram a revelação da glória de Deus. E aqui tem um outro convite. Agora Moisés é convidado a subir mais para o cume do monte. Foram vários convites aqui. E no versículo aí Deus já convidou, nós já lemos, e aqui está escrito que Moisés, versículo 15, tendo Moisés subido, Moisés sempre responde ao chamado, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º, do meio da nuvem, mais uma vez, chamou o Senhor a Moisés, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Essa passagem é incrível. Eu queria que você lesse comigo agora Marcos capítulo 9, porque nós vamos encontrar Moisés de novo, e com um encontro com Jesus. Aqui Moisés, ele foi ter um encontro. Ele foi ter um momento que nós chamamos de manifestação de Deus, de manifestação de Jesus se manifestar, de se revelar antes mesmo de vir em carne. E aqui, em Marcos 9, versículo 2, Jesus, ele vai para o monte, ele sobe com Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, e olha, presta atenção no versículo 2, você viu que ali está escrito, depois de 6 dias, Moisés, ele é coberto e ele se encontra com Jesus, aqui está escrito, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós à parte, num alto monte, foi transfigurado diante deles, suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, e apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Veja que fantástico, nós temos Jesus mostrando no monte da transfiguração, o encontro que Moisés teve com ele neste momento aqui, de Êxodo 24, e depois tem, novamente, é lógico, já mostrando o que esse líder teria de medida de glória, de encontro com a glória. Eu digo para você, por isso que aqui está registrado no Pentateuco, que nenhum outro profeta se levantou como Moisés, porque antes de Jesus, realmente não teve um outro profeta que tenha tido tanta revelação e tanto encontro com a glória. Começando lá na sarça, e você vê quantas vezes, só nesse período, entre Êxodo 19 e 24, quantas vezes ele é chamado para subir, vem mais alto, vem mais alto, vem mais alto. Agora ele é chamado para ir para o cume. E este é uma figura também da igreja, do arrebatamento da igreja. A igreja está sendo chamada para mais santidade, mais intimidade, mais adoração. E aqueles que estão respondendo a esse chamado vão ver face a face o Senhor, como Moisés viu no cume do monte, porque ele desce e a igreja sobe. Ele vai encontrar com a sua igreja nas nuvens e a igreja sobe, conduzida pelo Espírito Santo, respondendo ao seu chamado. Que imagem linda nós temos aqui em Êxodo 24, do arrebatamento e também antecipando o monte da transfiguração, quando Jesus mostraria aos seus discípulos qual é o grande objetivo de Deus, é chamar os homens para um grande encontro com a glória de Deus. E aqui Moisés, ele sobe, ele tem esse encontro com a glória, ele recebe os 10 mandamentos, ele desce. Nós já antecipamos, ele desce porque Deus manda que ele desça, Deus mesmo fala, olha, agora é tempo de você descer, e o povo se corrompeu. Deus falou para Moisés isso, o povo se corrompeu. E nós vamos